Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal com mais informações do Corinthians. O Corinthians acaba de ser desclassificado na Copa do Brasil, empatou com o Flamengo, né? Nós vamos acompanhar aí todas as informações com os nossos amigos da ESPN Brasil. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like para estar recebendo aí mais informações todos os dias do Corinthians. E sem mais delongas, vamos embora pro vídeo, né? Muito bem, fã de esportes, de volta com o nosso Linha de Passe, já com as imagens da classificação do Flamengo. Poderia ter vencido o jogo, mas esse gol aí foi anulado. A gente vai falar de arbitragem também, claro, não podia faltar esse tema. Mas o Flamengo passou, chega a mais uma decisão de Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Mineiro e fica viva a esperança aí para o Flamengo, o André Kfouri, de não passar o ano em branco, né? Depois de tantas frustrações, continua a esperança de abocanhar pelo menos um título aí, porque o ano passado não conseguiu nenhum, André. Tudo bem? Tem razão. Tudo bem, William? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, professor Celso Unzelt? Uma ótima noite, né? Já é noite. Já é noite, após as 6 da noite. Aos nossos amigos e amigas, o Flamengo se classificou com total justiça, com seus méritos indiscutivelmente, assim, claros, principalmente a partir do momento em que perdeu um jogador com a expulsão correta do Bruno Henrique, antes da meia hora de jogo. Mas algumas coisas no futebol são contraditórias, até paradoxais, por isso é um jogo tão interessante e nos cativa de tantas formas, né? O que foi que manteve o Flamengo hoje, digamos, acho que sem exagero, no controle do jogo, mesmo com um homem a menos? No sentido de fazer o jogo que lhe interessava, não sofrer tanto, não ceder tanto espaço e, consequentemente, tantas oportunidades ao Corinthians. Além dos defeitos do Corinthians, que nós vamos falar daqui a pouco, que também ficaram claros hoje, mas o que foi que manteve o Flamengo na rota da classificação? A qualidade individual de determinados jogadores em campo. Como o Gerson, por exemplo. Porque se o Flamengo não fosse uma equipe composta, e isso foi durante muito tempo e continua sendo utilizado para criticar o time do Flamengo, né? Porque o Flamengo não joga coletivamente aquilo que o potencial técnico de vários dos seus jogadores sugere, né? A reunião desses jogadores talentosos do ponto de vista técnico, isso não se discute. Mas hoje foi a qualidade desses jogadores, aqueles que estiveram em campo, depois da substituição feita pelo Felipe Luiz, tirando o Gabriel Barbosa logo depois da expulsão do Bruno Henrique. O Flamengo, pela qualidade técnica dos seus jogadores, fez com que, na maior parte desse período, nós estamos falando de 27 do primeiro tempo, até o fim do segundo tempo, com os descontos, com os acréscimos, a diferença numérica de jogadores em campo praticamente não foi notada. Não mesmo. Porque o Corinthians jogou mal em vantagem numérica, não se discute, mas o Flamengo, pela qualidade individual técnica de alguns jogadores, conseguiu manter a bola, conseguiu ser perigoso, conseguiu preocupar o Corinthians, conseguiu fazer o jogo ir até o final com o resultado que lhe interessava. Mas a gente tem muita coisa para falar também sobre o que o Corinthians poderia ter feito e não conseguiu. Sem dúvida, o Corinthians que chutou mais a gol, acertou mais bolas no alvo, etc. Mas a gente vai analisar um pouco dessa qualidade do jogo do Corinthians. Agora, o André tocou num ponto interessante, a questão das substituições. Na redação a gente teve opiniões diferentes. Mas olha só, ele já está perdendo o Bruno Henrique, ele vai tirar o Gabigol. Mas ele vai perder o poder ofensivo, está colocando o Fabrício Bruno e ele vai chamar o Corinthians. Ainda tem mais 70 minutos de jogo, ele vai chamar o Corinthians e tal. E no segundo tempo teve a substituição ali porque o De La Cruz acabou se machucando também. Mas no final das contas, né, claro, aí vem o engenheiro de obra pronta, né, dona? Mas me parece que as substituições foram corretíssimas. O Flamengo teve sim o controle do jogo. Aquilo que se propôs a fazer, fez com muita eficiência. Boa noite, William. Boa noite, professor. André, fã do esporte. Deu muito certo na estratégia do Felipe Luiz. Ele foi muito ágil na estratégia, tirando o Gabigol. Muito rápido, já botou uma linha de 3, né? Os laterais fechando e se defendendo com uma linha de 5. E dessa forma o Flamengo conseguiu controlar em vários momentos o território, não correu riscos. Inclusive na reta final ali de segundo tempo, né? Quando o Ramon fez algumas modificações que tiraram um pouco da estrutura da equipe, o Corinthians perdeu até o controle ali da posse de bola, o Flamengo passou a ter jogadas de perigo no contra-ataque, então assim, deu certo. É importante falar, não só hoje, no confronto o Felipe Luiz foi melhor do que o Ramon. Principalmente no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo já foi uma produção muito acima de 1-0, né? Uma outra cara, uma outra postura da equipe, mais agressiva, pressionando, sufocando o Corinthians, perdendo muitas oportunidades. E hoje, em um cenário muito complicado, jogando fora de casa,
uma expulsão absolutamente desnecessária e infantil do Bruno Henrique com 28 minutos do primeiro tempo. O Filipe Luís faz modificações, consegue se defender com organização e eu acho que não tem como a gente não destacar alguns jogadores, né? Porque, além de tudo, alguns jogadores mostraram qualidade e personalidade. Sem dúvida. O Gerson é o grande protagonista desse time na temporada, principalmente depois da lesão do Pedro, né? Vestindo braçadeira, e um jogador que oferece a pausa. Em um momento que você precisa de alguém para ser um desafogo lá, ele segura, ele consegue sustentar de costas, ele sabe o momento certo de acelerar, ele tem muita qualidade e muita inteligência, né? Uma partida monstruosa dele. O Wesley questionado, muito bem no jogo. Um jogador que conseguia atacar o corredor, ajudar na marcação e também ser um jogador de velocidade. O Ortiz, mais uma vez, muito bem ali na zaga. O Pulgar, que é um jogador que estava com um período de oscilação, hoje foi muito bem no meio campo. Sim. Deu força para esse duelo de meio campo. Então o Flamengo foi superior no confronto, um time mais organizado e que mostrou uma característica de se fortalecer na adversidade. Merece a vaga muito por conta disso. Achei que o Felipe foi muito bem com as modificações e como ele teve uma leitura ágil para fazer uma modificação que o campo pedia. E é um Flamengo, né, prof, que, claro, a gente vai falar do lado do Corinthians também, o que esteve ruim no Corinthians, mas é um Flamengo que mostra uma superação física já há muito tempo, né? Eu acho que o jogo hoje mostrou isso de novo. O próprio Gerson, Arrascaeta com muita dificuldade física, mas se entregando, voltando, ajudando até para marcar em alguns momentos. De La Cruz, que acabou saindo também. A gente vê que é um Flamengo que ele vai superando tudo o que aconteceu durante o ano e vai tentando se superar fisicamente também. Agora faltam 2 jogos, um dia 3, outro dia 10. São 2 finais de semana, 2 domingos. Mas acho que vale destacar também o que esses jogadores estão se entregando também, prof. Tudo bem? É verdade, William. Boa noite a você, André, Donan. Hoje o Flamengo já estaria mais inteiro que o Corinthians, né? Sim. O Flamengo se guardou para essa partida de uma maneira que o Corinthians não se guardou. Deu certinho a estratégia contra o Flu. Perdeu, mas o importante era hoje. No meio de uma semana, veio de uma goleada que chegou a beirar a dramaticidade em algum momento do jogo. Foi no 2-2 ali. O jogo começa muito intenso do ponto de vista físico. E até o meu filho, Daniel, vendo comigo, falou assim, se continuar assim, o Flamengo vai levar vantagem até o fim. Aí há a expulsão e claramente tem um time que soube jogar com 1 a menos contra um que não soube jogar com 1 a mais. Eu acho que muito da estratégia do Filipe Luís ter dado certo é que o Corinthians não foi. Não foi do jeito que se pensava que poderia ir. Pelo menos do ponto de vista quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, não há dúvida de que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Esse jogo mostrou isso. Né? O Flamengo não é o tipo de time que fica com 10 anos e fica rebatendo bola para o adversário toda hora. Ao contrário, ele ficava com a bola. E o Corinthians, por sua vez, tinha até algumas soluções, a gente vai debater isso aqui. Eu acho que o Ramon Dias já devia ter voltado para o Igor Coronado. O problema estava em alguém mais no meio-campo para auxiliar o Garro. Perdeu-se um pouco de tempo com isso. Mas, verdade seja dita, não só nos 90 minutos de hoje, mas nos 180 desse confronto, em que o Corinthians teve até sorte de chegar em São Paulo com uma diferença de 1 gol só para tirar. A classificação do Flamengo é plenamente merecida. E se fosse o Corinthians o classificado, haveria muito mais barulho por parte do perdedor, porque essa era a última chance de título, ainda é a última chance de título do Flamengo, numa final inédita com o Atlético Mineiro. 2 rivais nacionais que nunca decidiram o título, né? Nunca decidiram o título. Tudo que propriamente para o Corinthians, verdade seja dita, tem coisa muito mais cabeluda para pensar, né? Sim. Ele tem que pensar em tirar o pé da lama. É bom lembrar que o Corinthians, sem jogar nesse final de semana, jogou durante a semana, né? Mas ele voltou para a zona do rebaixamento com o triunfo do Vitória. Com muito poucas vitórias no campeonato, né? 7. O Corinthians está na hora de fazer o Campeonato Brasileiro com sequência que ele tem feito nas Copas. Fora a Sul-Americana, que é importante sim, é o último título oficial que falta na história do Corinthians. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O Corinthians aí não teve competência para fazer um gol no Flamengo. Perdeu algumas oportunidades ali, mas não tem desculpa, porque o Flamengo jogou com 1 a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo. O Ramon Dias entrou com uma formação totalmente equivocada.
Não sei se foi a melhor opção que ele tinha no banco, mas colocou alguns jogadores que eu não colocaria. Mas é isso aí, bola para frente, que agora tem Sul-Americana pela frente, o brasileiro que está com o pé na lama, está precisando de vitórias para poder subir mais na tabela, para não correr risco, porque voltou para a zona de rebaixamento, que o Vitória conseguiu ganhar, né, uma partida hoje e o Corinthians voltou para a zona de rebaixamento. Vamos esperar aí para ver como que o Corinthians vai se sair após a eliminação aí na Copa do Brasil. Pensar totalmente no brasileiro e se conseguir ainda pegar ali uma Sul-Americana, né, para ser campeão, é o único título que resta para o Corinthians esse ano, é a Sul-Americana. Vamos torcer para que ele consiga ganhar e sair da zona de rebaixamento. Não tenho dúvidas que o Corinthians vai permanecer na Série A, mas é sempre bom ter um pé atrás, né? E deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo aí. Se o Ramon Dias entrou com a melhor equipe, né? Com a melhor equipe que tinha disponível. Eu não gostei, mas deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like para estar ajudando o canal a crescer e a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, até o próximo vídeo.